Olá, que a paz do Senhor esteja com você, e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nesse capítulo, acompanhamos os discípulos de Jesus que, após a crucificação e morte do seu mestre, estavam desolados e sem esperança. Mas algo incrível aconteceu. No terceiro dia após a morte de Jesus, algumas mulheres foram ao túmulo e encontraram-no vazio. Essa descoberta mudou tudo. O próprio Jesus apareceu para seus discípulos, caminhou com eles, comeu com eles e lhes deu uma nova esperança. Lucas 24 é uma prova do amor e poder de Deus, e da sua capacidade de transformar a tristeza em alegria, e a morte em vida. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11, e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se, e voltou admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo." Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória?" E,
começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A Ascensão. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.